Olá, bom dia. Hoje, hoje é domingo, 28 de julho de 2024. Então, que esta é uma live, além da live do sábado, esta é uma live, a live do domingo. E o assunto hoje, trazendo para vocês, para uma reflexão, o assunto hoje é a verdade. Nós vivemos, ou melhor, nós, seres humanos, temos essa coisa de busca, de curiosidade, digamos assim. Nem todos os seres humanos, até, porque muitos não estão nem aí para essa busca, a busca do entendimento, a busca do, da compreensão, de primeira compreensão de si mesmo, que é uma coisa assim bem individual, né? Essa coisa de saber quem você é ou o que você é. E, por outro lado, essa busca da verdade, digamos assim, universal, a busca dessa verdade mais profunda. Então, existe, vou partir de um princípio que o Cristo, né, quando esteve aqui entre nós, deixou para, digamos assim, refletirmos, para mudar. Todo o ensinamento do Cristo era em função da evolução do ser humano, da evolução espiritual, principalmente. Ele não fez separações, né, da evolução material, da evolução espiritual. Nós é que fazemos. E nós, nesse mundo materialista, desde antigamente, digamos assim, sempre buscamos a coisa no campo do materialidade. Sempre buscamos aquilo que nos satisfaz em termos da materialidade, daquilo que é material, daquilo que é físico, daquilo que é visível, digamos assim. Então tem essa frase, né, de que e conhecereis a verdade e esta vos libertará, né? Mas, digamos assim, da qual verdade estava falando Cristo, né? Por outro lado, se você pegar outras doutrinas, por exemplo, a budista, aonde que era colocada a questão da verdade era mais ou menos o que a iluminação, essa coisa do encontro da luz e essa luz dentro de si, não era uma luz fora de si. O problema é que nós sempre procuramos, nós humanos sempre procuramos as coisas fora de nós. Nós queremos explicações para o universo, queremos explicações praticamente para tudo fora de nós, né? No mundo. E talvez aí esteja o erro. E existem, veja bem, existem filosofias, existem doutrinas espiritualistas que eu chamo, que nos encaminham para, digamos assim, para essa pesquisa, para essa descoberta da verdade. A verdade quase que sobre tudo. Nós temos também a ciência, que também tem esse intuito de nos apresentar verdades. Então você vai observando, se você for observador, você vai observar que o ser humano sempre esteve em busca de verdades. E sempre foi apresentado a nós, os humanos, sempre foi apresentado algumas verdades.
que na verdade, a redundância é minha, que na verdade são, eu chamo de fractais de verdade. Não existe, na concepção humana, né, não existe uma verdade absoluta. Existem fractais de verdade. Se você é um estudioso, você vai, né, por exemplo, no campo da espiritualidade, você vai observar que existem inúmeras explicações para os fenômenos da vida toda. Então, existem inúmeras interpretações, inúmeras abordagens, narrativas, todas se auto-intitulando ou intitulada por aqueles que buscam como verdades. Mas a realidade nos diz que não existe uma verdade absoluta, então, do ponto de vista humano. Existe, então, aquilo que eu chamo de fractais de verdade, quer dizer, pequenas verdades que vão permeando a nossa vida, né? E algumas vão sendo até descartadas com o tempo. Né? E a ciência, a chamada ciência, também tem esse intuito de nos apresentar verdades. E que são, então, fractais de verdade, quer dizer, parcelas de verdade, nesse grande quebra-cabeça que é a verdade absoluta. Então, nós vivemos nisso. Embora, como eu disse, existam pessoas que não estão nem aí para isso. Elas dizem, eu quero é viver a vida. Então, o que é viver a vida? E, normalmente, esse viver a vida é cheio de fantasias, cheio de ilusões do que seja viver a vida. Cada vez eu penso que está mais difícil, né, a compreensão humana sobre o que seja a vida e o que seja viver a vida, porque nessa nossa vibe materialista, consumista, né, imediatista, as pessoas então ficam se agarrando a fractais de verdades ou até a mentiras, a fractais de mentiras e ilusões, etc. Eu falo aqui para aquelas pessoas desejosas de evoluir. Não falo para as pessoas que são descrentes, as pessoas que não estudaram nada, as pessoas que vivem no achismo. Não falo para essas pessoas. Então, se você olhar hoje o contexto geral da humanidade, em termos de pensamento, existem, então, essas diversas fontes de verdades que nem todas são confiáveis. Essa é a questão. Então, eu penso que temos que tomar cuidado, se quisermos, com aquilo que nos colocam, que nos é colocado como verdades. Desde que nascemos, todos nós, né? Claro, cada um no seu período aí de idade, etc., sempre nos tentaram, e até hoje tentam, nos impor verdades. Desde a mais tenra idade. Então, são colocadas para nós verdades, pequenas verdades, pseudo-verdades, grandes mentiras e pequenas mentiras são colocadas para nós. Na medida que você vai crescendo, que você evolui, crescer é uma coisa, evoluir é outra. Lógico que você vai se deparando com muita coisa na vida. E vai, em algum momento, pode ser, que você busque explicação para isso. E aí existem filosofias, doutrinas, ciência, que nos colocam algumas verdades, ou pretensas verdades. E nós ficamos aí, muitas vezes perdidos, porque aqueles que bebem daquilo que vem de fora,
daquilo que nos dizem, daquilo que nos falam, daquilo que nos impõem, aqueles que vivem disso, logicamente, vão viver perdidos, porque estarão sempre ao sabor de alguém que dita aquilo que é verdade e aquilo que não é. Então, quando Cristo disse que conhecereis a verdade e esta vos libertará, essa verdade, na verdade, ela é muito mais profunda do que todas as interpretações religiosas sobre essa fala do Cristo. Eu já estudei, já li muito, então você vai vendo que cada um puxa a brasa pro seu fogo, né? Então tem, principalmente no aspecto religioso, cada religião puxa para si, né, aquilo que seja a verdade. E são interpretações que são dadas por pessoas, por seres humanos. E principalmente por seres humanos com algum interesse. Não podemos nos esquecer que as religiões tradicionais, principalmente, elas sempre fizeram parte do poder de dominação do ser humano. Sempre elas se encaminharam para aquele ponto de poder de induzir o ser humano a, né, a palavra veio, fugiu, a conformação. Essa coisa de tornar o ser humano conformado. Tipo assim, a vida é desse jeito. Por quê? Porque diz isso, né, a doutrina fala isso, aquela outra doutrina fala aquilo. Então você tem que se conformar a isso. Você não é livre para pensar de forma autônoma. Eu sou uma pessoa que eu creio que a religiosidade, veja bem, que é a prática da religião, tem que ser autônoma. Porque se você fica preso a crenças, a dogmas, a rituais, a adorações, etc., você não é livre, porque sempre alguém vai estar ditando para você uma norma e uma norma de pensar, uma norma de pensamento. Isso é isso e pronto, acabou, e você acredita e ajoelha e reza. E a vida não é assim. Então, o ser humano perdeu durante esse tempo todo, praticamente desde o seu princípio, foi perdendo a sua autonomia e até hoje, perdendo a sua autonomia, por exemplo, de pensar. Já não dá para pensar, é tipo assim, você não pode pensar diferente, você não pode pensar fora da bolha, fora da caixinha. Você tem que pensar conforme nós pensamos. Aí vem todo, provém todas as manipulações. Então, de repente, você é levado a, digamos assim, a gostar de coisas que você não gosta, que você fica incomodado com aquilo, mas você é obrigado a isso, né? Então, nós temos que pensar em termos de autonomia. Eu chamo assim, eu digo assim, espiritualidade com autonomia. Porque você tem que ser autônomo no sentido de buscar, né, compreender a si mesmo e compreender o universo onde que você está situado. Todo o universo, hein? Não é muito fácil isso, porque você, quando fala de universo, se fala do todo. Então, não é só entender, por exemplo, o país onde você mora. Aliás, a maior parte das pessoas nem entendem isso. Se nós falarmos aqui do Brasil, a maior parte das pessoas não tem conhecimento do que seja o Brasil como país, como nação, como formação cultural, intelectual e como formação, inclusive, espiritual. A maioria das pessoas não entende nada disso, felizmente. Não significa que eu entendo tudo. Eu não entendo, eu entendo um fractal disso, uma parte disso, assim como outras tantas pessoas entendem parte disso. Outro dia eu lembrei
de um antropólogo muito conhecido, né? Logicamente, muito notório, como o professor Darcy Ribeiro, que falava do povo brasileiro, da formação étnica do povo brasileiro. E aí você vai observar, que eu observando, que na verdade aquilo tudo que ele professou aí durante a sua existência, escreveu livros, tudo, que aquilo era apenas parte do povo brasileiro que ele estava falando. E o povo brasileiro não conhece o povo brasileiro, né? É aquela música que já cantava Elis Regina: o Brasil não conhece o Brasil. Outro dia eu conversava com uma pessoa sobre a minha estada, né, no Amazonas. Eu morei lá, e na Amazônia, que é o todo daquela região, né, que não é só Brasil. A Amazônia é muito maior do que o Amazonas. A Amazônia é uma soma, né? É uma soma de territórios, de países, de povos, etc. Então, eu estava falando da complexidade que é aquilo tudo, que é isso tudo. Vamos falar da floresta amazônica, da complexidade disso tudo. A floresta, suas matas, os rios, os povos, os animais, tudo. É algo muito complexo, mas que o tal do ser humano branco foi lá para destruir, né? Só pensando em extrair coisas de lá e nunca preservar, repor, reciclar, etc. Então você vê que o brasileiro não conhece o Brasil. Ele conhece, por exemplo, muitas aí de classe média alta, conhece a Disneylândia, né? Mas não conhece o Brasil. Por isso viram as costas para o Brasil, né? Tem essa coisa de querer ser outra coisa menos brasileiro. E há aqueles que exageram na medida aonde que se acham mais brasileiros que os outros brasileiros, mais patriotas que os outros brasileiros, e assim vai. Isso é tudo falta de verdade, falta de conhecimento. Mas, voltando ao aspecto que eu estava falando espiritual, né, e principalmente, essa coisa da autonomia. Vou usar uma linguagem bem simples, nós, para chegarmos a Deus, né, que é o princípio inteligente de todas as coisas, né, o elemento criador de todas as coisas, etc., nós não podemos estar amarrados a crenças, a dogmas, a cultos, etc. Apesar de que as manifestações de culto, né, as manifestações, de rituais, elas existem desde que o mundo é mundo. Eu respeito isso. Mas o exercício da espiritualidade, ele pode estar desligado de tudo isso. Desligado das interpretações das religiões, né? Desligados dos cultos, desligados dos dogmas, porque a espiritualidade, o exercício da busca espiritual, né, ele tem que ser autônomo, porque senão você já vai condicionado. E nós somos seres condicionados, nós somos condicionados e nem percebemos. E hoje em dia, muito mais, porque hoje em dia tem muito mais coisas para nos condicionar. Então, você vê que toda hora as coisas são impostas. A moda é imposta, né? 1000 crenças são impostas. E é interessante que nós temos uma tecnologia em si admirável, mas essa tecnologia é usada para a dominação. Não pense você que as coisas acontecem por acaso. Se você olhar, por exemplo, essas
centenas aí de aplicativos e tudo, todos eles querem te condicionar. Todos eles querem dizer para você o que é engraçado, o que é legal, o que você deve fazer, né, para estar enturmado na galera online, etc. Tudo isso é manipulação, é condicionamento. As propagandas de todos os gêneros condicionam as pessoas. Hoje existe no Brasil aquela coisa das apostas, né? A coisa de apostas. Quer dizer, todo mundo é chamado, né? Recebe o apelo de que você pode ganhar dinheiro fácil e você não ganha. Quem ganha são os donos disso tudo. Mas as pessoas teimam nisso, né? Elas teimam, né, em achar que de uma hora para outra, um clique ali, elas vão ficar ricas, vão ganhar muito dinheiro. E tudo isso é viciante. Então você é condicionado por isso tudo. Os famosos apps, né? Aplicativos, eles são condicionantes o tempo todo. Eles querem te condicionar a comprar aqui, aqui, acolá, a fazer isso, a fazer aquilo, a fazer dancinha, a fazer bobeira, a se vulgarizar, etc. Todo tempo você é condicionado e não percebe. Muita gente não percebe, porque a parte cognitiva do ser humano, ela está em decadência. Né? Ela está se tornando cada vez mais uma deficiência. Veja bem, a parte nossa cognitiva, quer dizer, de entendimento, de compreensão, do nosso cérebro ir buscar, né, as explicações, a nossa mente, etc., tudo isso está sendo condicionado, então fica uma coisa muito rasa. E de repente você pensa que a vida é só isso. Tem gente que vive só para isso. Tem gente que tendo um celular, um smartphone, etc., está com o mundo nas mãos. Então fica o tempo todo ali se distraindo enquanto a vida vai rolando. E não há autonomia nisso, entende? Não há autonomia nisso. Você é dependente disso. Na verdade, o consumo gera dependência. Eu já falei isso em outras lives, que eu digo assim, na verdade, você pensa que você é consumidor, mas você é consumido. Né? Você é consumido o tempo todo. Você é um produto, né? Você se deixa consumir o tempo todo, porque eles criam para você inúmeras necessidades e que você embarca nisso porque você não tem discernimento das coisas. Então, voltando ao aspecto que é o principal, que é o da espiritualidade, a espiritualidade ela tem que ser trabalhada com autonomia. Nada pode me condicionar, né? Nada pode condicionar-me. Eu tenho que ser livre para pensar, para elaborar, para sentir, inclusive, para interpretar. Não é porque alguém leu um livro, vem dizer para você que já conhece a verdade, porque isso não existe, isso é mentira. Você é que tem que ser o autor da sua própria história e o autor da sua própria verdade. À medida que você vai prestando atenção, vai absorvendo o conhecimento e vai processando e vai chegando a conclusões que são suas, com autonomia. Você não precisa de um guia para te dirigir. Hoje em dia está na moda, por exemplo, muita gente fala assim, o meu guia espiritual, o meu guia não sei da onde. Quer dizer, você tem que ser o seu guia. É lógico que vai existir entidades espirituais superiores que poderão, talvez, depende aí das suas conexões, que poderão talvez te inspirar, né, na vida. Mas você é que é o dono da inspiração, você é que deve concluir aquilo que é melhor para você, aquilo que faz sentido para você. Então,
né? E conhecereis a verdade, e esta vos libertará. Ela é algo muito profundo, porque você, na medida que você vai conhecendo, na medida que você vai acumulando mais fractais de verdade, mais parcelas de verdade, né? Você vai se tornando mais livre, livre para pensar, livre para agir também. Essa liberdade de autonomia, a autonomia é uma liberdade com responsabilidade. Não é só eu posso fazer tudo. Você pode fazer tudo até o seu limite, porque aí entra o outro também. O respeito ao outro também é fundamental nesse sentido da autonomia. Eu não descarto ninguém, por exemplo, que tenha um entendimento diferente de mim sobre espiritualidade. Porque eu penso que essas pessoas, elas têm alguma razão, alguma parcela de conhecimento, né? E elas interpretam do seu modo. Não sou eu que vou dizer para elas, vocês têm que interpretar assim. Passo 1, passo 2, passo 3. Não é esse o caminho. E existem inúmeras doutrinas espiritualistas, desde da doutrina cristã, a doutrina espírita, a doutrina budista, a doutrina hinduísta, que se divide, né, em diversas partes, né? Existe, por exemplo, né, a, a parte, por exemplo, da gnose, né? Né? Da, uma que eu também já li bastante estudo, que é a logosofia, né? Também, quer dizer, a antroposofia. Então, existem muitas doutrinas espiritualistas e ou espirituais que estão aí para nós estudarmos e ir somando, no sentido de ir ao encontro à verdade. Essa verdade absoluta que eu disse que essa verdade absoluta, ela só existe nos campos, né, espirituais muito mais elevados do que nós imaginamos. Nós todos imaginamos, né? Muito maior. Porque a espiritualidade, ela é feita, por exemplo, né, de planos. Existem planos, esse plano terrestre, existe outro plano, outro plano supraterrestre, etc., até chegarmos aí ao plano mais cósmico, mais elevado. Tudo isso existe, tá? Não é questão de crença, é de saber que existe. Tem uma coisa que às vezes as pessoas dizem, mas você acredita nisso? Eu sei que é assim, eu sei que existe. Até parafraseando aí o Jung, né? Que ele falou, quando perguntado lá em 1800 e tanto, né? Se ele acreditava em Deus, ele disse, eu não acredito, eu sei. Então nós temos que chegar a esse saber por conta de trabalho, de estudo, de busca, de pesquisa, de compreensão, né? Eu falei do nosso aparelho, digamos assim, cognitivo. Cognitivo é de conhecimento, de conhecer, de interpretar, né? De processar conhecimento, etc. Isso tudo tem a ver com o cognitivo. E eu falei que hoje essa parte da cognição do ser humano está ficando cada vez mais deficiente, né? Por quê? Porque a própria educação não ajuda. A educação, essa educação, por exemplo, das escolas, né, sejam privadas ou públicas, elas não estão nem aí nesse sentido de ampliar a cognição do ser humano. Elas ficam ali no beabá, no 2 mais 2, e esquecem-se, né, de trabalhar a parte cognitiva, né, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, etc. Então, se você não trabalha
aprimoramento cognitivo, vai haver, né, está instalada aí a deficiência cognitiva, essa deficiência de compreensão, porque a gente vai compreender cada vez mais as coisas na medida de que vamos somando conhecimento para interpretar as coisas, os fatos, os fenômenos, os acontecimentos, para interpretar inclusive as pessoas, interpretar a si mesmo, interpretar os outros. Tudo isso tem a ver com cognição. Guarda essa palavra. Cognição, quer dizer, compreensão, uma compreensão muito mais apurada do que só entender. Ah, eu entendo, 2 mais 2 é 4, mas por quê? Né? Então, nós temos essa deficiência cognitiva cada vez aumentando mais, porque a tecnologia ela está sendo mal usada. A verdade é que as pessoas estão ficando no beabá da tecnologia em vez de aprofundar, de usar para muito mais coisas. Eu, através da tecnologia, por exemplo, eu tenho capacidade de ler muito mais. Eu tenho chama-se Kindle, né? Um leitor, né? Onde que eu tenho centenas de livros instalados e que eu vou lendo aos poucos cada um. Não preciso ler tudo de uma vez só. É uma tecnologia que está aí. Agora, eu uso para isso, para estudar, para ler. Né? Já contei na live passada sobre o rapaz que me disse que ele não gostava de ler, não tinha o mínimo interesse. Então, por quê? Por que não tem interesse? Né? Porque as escolas estão deficientes. Na verdade, a deficiência começa nas famílias. Porque os pais, às vezes, também não sabem nada. E se você não sabe nada, você transfere nada para os seus filhos. E a escola, muitas vezes, também se atém a só o feijão com arroz, o 2 mais 2, o beabá, etc. E não avança. Não estimula o pensar, né, dos estudantes, dos alunos. Então, se não há essa cognição, se não há uma alimentação desse aparelho cognitivo que tem a ver com inteligência, com cérebro, com mente, né? Se não há um estímulo a isso, a essa atividade cognitiva, ela estaciona. Quantas pessoas, imagine você, quantas pessoas têm aí, nasceu uns milhões de neurônios no cérebro. Quantas pessoas utilizam aí, nem 10% desses neurônios são utilizados. E se sabe que aquilo que não é utilizado, ele perde a validade, né? Ele fica estagnado. É como se você deixar um carro na garagem o tempo todo, quer dizer, esse carro ele não vai sair da garagem sozinho. Ele tem que haver alguém para tirar o carro da garagem, para pôr o carro em movimento. Se esse carro nunca tem movimento, ele vai, né, estagnar. As suas peças, elas vão perder o sentido, elas vão perder a utilidade. Elas vão se desgastar. Veja bem, é interessante. Elas vão se desgastar mesmo não sendo utilizadas. Também a falta de uso também desgasta, principalmente no campo do cérebro. Então vejam como é que as escolas estão maltratando, né, os seus alunos e tudo por falta de preparo, desde dos donos da escola, dos gerenciadores das escolas privadas ou públicas, até os professores, que também, uma grande parte, tem uma formação totalmente deficiente. E isso não é de hoje. Nos anos 90, 80, 90, 2000 e alguma coisa, eu fiz muitas palestras para o público escolar, principalmente o público escolar das redes públicas, municipais, estaduais, aqui nessa região onde eu moro, no sul de Minas, em cidades como Varginha, como Eloy Mendes, como Três Pontos, Três Corações, etc.
Eu fiz muitas palestras para o público escolar, palestras voluntárias, gratuitas. E então você vai detectando todas as deficiências das escolas conforme você vai conhecendo os alunos e vai conhecendo os professores e os diretores, os gerenciadores disso tudo. Por isso eu sei o que eu estou falando. Essa é uma verdade. As escolas estão cada vez mais deterioradas no seu preparo de profissionais e nos seus conteúdos também. Então, nada disso leva a pessoa a ganhar autonomia de pensamento, a autonomia cognitiva. Percebe que esse assunto que eu estou falando por alto. Poderia ficar aqui um dia falando sobre isso para vocês entenderem mais e mais e mais, mas não é o objetivo. Outra hora nós podemos voltar a falar, por exemplo, exclusivamente sobre educação, né? Mas sem educação não há o encontro dessas verdades que eu estou falando. Educação nesse sentido de educar a mente, o cérebro, a inteligência, etc. Então nós temos que pensar sobre isso. Pelo menos aquelas pessoas que, sabe, eu sei que nem todo mundo vai pensar sobre isso, eu não tenho essa pretensão, mas existem pessoas que ainda pensam sobre isso tudo que eu estou falando. E a gente precisa ampliar esse leque, sair da mesmice. Nós ficamos na mesmice. Eu observo os locais onde eu vou e aonde eu já fui, né? Trabalho voluntário, trabalho de palestrar, seja aqui, seja acolá, eu observo e eu vejo quanto que muitas pessoas estão ali engateando. E até aí existe um componente também nisso tudo que eu estou falando, que é a preguiça humana. As pessoas têm preguiça de pensar. É tipo assim, pensar parece que incomoda, certo? Então eu não penso. Eu deixo a mente ali liberada. Assim, os pensamentos vêm e vão, e eu não penso nada concreto, racional, no sentido de que eu posso fazer para alterar a minha realidade e a realidade do universo. A gente precisa acreditar mais que a gente pode muito, muito, muito mais. Ok? Então é isso aí por hoje, gente. Eu agradeço a atenção de cada um que assistiu essa live. E deixa aí seu comentário, deixa o seu like, né? No sentido de que a gente vai ampliando um pouco essa reflexão na medida que você compartilha com outras pessoas. Tá? De repente você pode não se interessar, mas você diz assim, ó, isso aqui serve para ter um amigo meu que gosta de pensar sobre isso. Então, compartilhe com ele, uma amiga, etc. Ok? Então ficamos aí, então, bom, bom tempo para você, né? Paz e luz para você e cuide-se bem por aí.